Bom dia, meus amados. Hoje mais um sábado, dia 7 de outubro de 2023. E aqui já vamos completando quase mais um ano, falta pouco, e o tempo está acelerado, né? E como todos os sábados, eu aqui venho para trazer alguma mensagem, sempre no intuito de colaborar com o esclarecimento para aquelas pessoas que têm sede de saber, que têm interesse em conhecer mais daquilo que até aqui nunca foi mostrado ou pouco foi mostrado. Sabemos que não é interesse do grupo dominante que comanda tudo nesse planeta, por enquanto. Não é interesse que o povo, as pessoas, principalmente as pessoas do bem, saibam algumas verdades, principalmente, né? Mas o tema de hoje ele é bem oportuno porque muitas vezes as pessoas me questionam, né, nos textos, nos áudios, por que não lembramos das vidas passadas? Seria tão mais fácil. Sim, é verdade. Seria mais fácil, mas eu acredito que seria uma tragédia. Então hoje eu vou trazer aqui um tema e vou colocar o título: Por que não lembramos das vidas passadas? Vou tentar explicar aqui o porquê que nós não lembramos. Porque ao contrário do que a maioria ou muitos acreditam que seria bom, não seria nada bom, porque não colaboraria com a nossa evolução da alma. Nós viemos aqui como almas encarnar num planeta escola, um planeta de provas e expiações. Então nós viemos aqui cumprir um currículo, aquilo que o Criador determinou para esse planeta nesta fase, neste ciclo de provas e expiações. Quando o grande mestre Cristo Jesus esteve encarnado aqui entre nós há 2000 anos, ele disse em alto e bom tom para que todos pudessem ouvir: chegará o final de um tempo e uma nova terra surgirá, uma terra sem dor e sem sofrimento. Bom, ainda transcorreram 2000 anos para que esse tempo se esgotasse. Nós vemos agora, por todas as informações que chegam, que realmente estamos às portas do final desse ciclo velho, da velha Terra. E na antessala já que nos aguarda a nova Terra. O velho ciclo de provas e expiações, de dor e sofrimento, está acabando. Estamos na última encarnação na dualidade deste planeta, porque provas e expiações determinam que esta Terra seja uma escola onde a dor e o sofrimento não são necessariamente obrigatórios, né? É uma opção, mas quando não aprendemos pelo amor, pelas boas vibrações, pelas boas frequências, nos resta então o caminho do sofrimento para atingir os degraus dessa escada da ascensão da nossa alma. Independente se somos exilados de outros mundos de provas e expiações anteriores, ou se somos aprendizes apenas desta escola. Isso não muda nada o quadro, porque há de todos os tipos de almas aqui neste planeta.
como pode-se aprender a dualidade sem esquecer as vidas passadas, se em cada encarnação a alma experiencia um personagem. Não tem a mínima condição de experienciar um personagem novo se ela lembra quem ela é, lembra das vidas passadas. Ela vai meter os pés pelas mãos e vai fazer uma lambança. Então nós temos a sensação, em cada encarnação, de que só vivemos esta encarnação atual. Aquilo que a gente acreditava, há um tempo, nascer, crescer, morrer. Acabou. Isso não é verdade. Aliás, eu diria que em parte é verdade, porque aquele personagem nasceu, cresceu, viveu e morreu, e aquele personagem não volta mais. Aquela vivência não volta mais. Aquela vivência vai ficar na bagagem da alma. Nós vamos lembrar, sim, de todas as vidas passadas, quando finalizar a última lição, que é nesta encarnação, para aqueles que vão fazer a ascensão. Aqueles que não vão fazer a ascensão não terminaram o seu aprendizado. Então, eles continuam ainda em outra escola de provas e expiações, que não será a Terra. E eles não vão lembrar ainda das suas vidas passadas, porque ainda precisam estar submetidos ao véu para experienciar as suas personalidades, os seus personagens ainda faltantes. Nós já fomos de tudo um pouco durante as nossas encarnações neste planeta. Já fomos reis, fomos súditos, fomos ricos, fomos pobres. Vivemos experiência na raça branca, na raça negra, na raça branca, negra, amarela, sei lá, tantas raças que tem nesse planeta, todas elas. Já fomos homens ou mulheres, já fomos autoridades, já fomos heróis, já fomos covardes. Porque a dualidade é experienciar todas as possibilidades. Numa vida encarnatória, numa encarnação, a alma experiencia um personagem independente do que ela já experienciou em vidas passadas. Porque ela precisa aprender todas as possibilidades, experienciar todas as possibilidades neste planeta de criação. E criar na luz e criar na sombra. Tudo o que você consegue imaginar que um ser humano pode fazer, você já fez. Nos dois sentidos, no lado bom e o lado ruim. No lado do bem e no lado do mal. As polaridades. A Terra não seria um planeta, uma escola de dualidade, Nós experienciamos. Eu já falei uma vez num texto, num áudio, mas eu já dei essa explicação que veio canalizada, que a primeira vez que a alma experiencia uma vivência voltada àquilo que não é da luz, aquilo que a gente conhece como o mal, não cria karma nas vidas sucessivas, porque ninguém pode ser punido por ter aprendido uma lição. Uma vez que a alma experienciou, vamos dar um exemplo aqui. Trair alguém. Na outra vida ela pode experienciar ser traído. Quando ela experienciou trair, ela não gerou karma. Por quê? Porque ela não fez isso premeditado. Era um plano de alma para experienciar. E um dia ela fez achando que aquilo era normal. Porém,
Depois de, numa vida, experienciar trair e noutra experienciar o outro lado da moeda, a outra polaridade, que é ser traído, ela tem na consciência, mesmo que não lembre das vidas passadas, mas isso fica registrado no subconsciente. Ela tem dentro de si o conhecimento e a percepção do que é correto e não é correto. Então ela sabe que trair, ser traído não é legal. O bom é ter uma vida tranquila, regrada, disciplinada e controlada para não cometer os erros, né? Não, eu estou dando exemplo aqui da traição, mas pode ser de qualquer outra coisa. Qualquer coisa que você possa imaginar, o lado bom e o lado ruim. Então, o que acontece? Quando a alma já experienciou a traição sofrida e praticada, ela tem essa noção que não é legal. Aí o que acontece? Numa vida ela acha, não é legal trair, nem ser traído, mas deu vontade por uma razão qualquer, pela atração, pela paixão da carne, porque sempre se diz que a carne é fraca, que são as paixões que levam as pessoas à perdição, etc. e tal. Na verdade, não é nem uma coisa nem outra. São as tendências dentro do caráter da pessoa que traz certas oportunidades que ela pode repetir ou então não repetir o erro que ela já conhece, mesmo que esteja no inconsciente. Esta segunda oportunidade, quando a alma encarnada comete não é um erro, mas uma prova. Ela não passa na prova, ela falha novamente numa coisa que ela já experienciou. Aí sim vem o resgate obrigatório. O karma, como é conhecido, o karma negativo, obviamente, né? Porque karma também tem positivo, né? Como é interessante a gente ter esse conhecimento agora, porque até pouco tempo não tinha essas informações. A gente não tinha ideia de como as coisas realmente... porque aí nunca acaba, né? Porque se um comete um erro, daí o outro depois na outra vida sofreu, daí pratica, e daí outro não sei o que, outro sofre, daí nunca termina. Termina. Provas e expiações. Prova é quando você tem a tendência e vence. Expiação é quando você não vence a prova e falha. Aí você vai pagar. Este é o ciclo da Terra que vai terminar. A lei de causa e efeito. Coloquei agora no mês de setembro, aí, acho que foi um texto. Talvez a gente poderia resumir as centenas ou até mais de 1000 encarnações que nós temos numa única frase. Aprender. Vou entender a lei de ação e reação, de causa e efeito. Uma vez que a gente entenda essa lei, não tem mais como cometer nenhuma falha, porque sabemos que isso depois tem que ser ressarcido. E se paga aqui, na consciência.